Olá a todos, aqui é o professor Webster. Hoje, em nossa aula de Geografia, nós vamos falar sobre a política intervencionista externa dos Estados Unidos. Antes disso, temos que recordar o que vimos anteriormente. Vimos que os Estados Unidos, durante muito tempo, foi um país de crescimento interno. O que isso quer dizer? As suas fronteiras foram expandidas várias vezes, durante várias décadas. Isso quer dizer que o país cresceu territorialmente, mas dentro das suas próprias fronteiras. Agora, estamos falando de uma intervenção externa, ou seja, fora do seu território. A partir disso, a gente pode dizer agora que os Estados Unidos têm uma influência no mundo todo. Qual a importância disso? É entender o aspecto global. Dentro disso, podemos dizer que após a conquista do Oeste, ou também pode ser chamado de expansionismo territorial interno, os Estados Unidos dirigiram sua política externa para as regiões fora de suas fronteiras. O que isso significa? Significa que agora o interesse dos Estados Unidos se dá para os países, para outros lugares fora dos seus territórios. Se formos analisar esta imagem, fala da imagem da marcha para o oeste. Esta representação significaria a civilização. A civilização saindo do leste e indo para o oeste. Claro que isso tudo, como nós vimos, teve muitos problemas, conflitos e confrontos entre os povos nativos e também os colonizadores. Não foi algo pacífico, não foi algo calmo. Por quê? Porque são processos que eles se dão dessa forma. Houve embate, conflito, resistência e confronto, tanto entre os colonizadores como também os povos nativos. Dentro disso, podemos dizer que para dar força à presença e supremacia dos Estados Unidos no continente americano, ou seja, sobre os demais países que buscaram suas independências da Espanha e de Portugal, como é o caso do Brasil, em 1823, o então presidente de lá, James Monroe, lançou a seguinte doutrina: América para os americanos. Essa frase ficou conhecida como Doutrina Monroe. Por que ele criou essa frase? Porque ele queria dar a ideia de que os Estados Unidos estavam mudando a sua iniciativa. Antes pensavam apenas no interno, nas suas fronteiras. Agora estavam pensando para todo o continente americano. Entretanto, como nós sabemos, isso nem sempre foi algo pacífico, já que eles queriam assumir o espaço dos europeus. Não foi por bondade, eles queriam tomar o espaço dos europeus. Por exemplo, se o Brasil foi colônia de Portugal, quando o Brasil ficar independente, pode manter relações comerciais com os Estados Unidos, pode comprar e vender com os Estados Unidos. Então, antes o Brasil comprava e vendia só com Portugal, agora, independente, ele pode comprar e vender com todo mundo, inclusive com os Estados Unidos. Então, houve uma estratégia, um planejamento. Eles pensaram em fazer isso para ganhar cada vez mais poder, dinheiro e força dentro do próprio continente americano. Com a saída dos europeus, eles tomaram o espaço, já que aqueles países que acabaram de ficar independentes eram mais fracos do que os Estados Unidos. Dentro disso, essa doutrina defendia que os Estados Unidos, em nome de sua segurança, não permitiria que nenhum país europeu restabelecesse domínio sobre qualquer território localizado no continente americano. Então, os Estados Unidos ficaram fortes, poderosos e influentes. Agora, eles não querem competir, disputar o poder com os países europeus. Então, ele vai exercer uma influência sobre os países do continente americano, para que a partir disso ele possa expandir o seu domínio, expandir sua influência para a América do Sul, para a América Central, e assim se tornar uma grande potência, por meio
da influência por meio das relações comerciais com os países e também da influência política. Dentro disso, nasceu com essa doutrina a tutela dos Estados Unidos sobre a América Latina. O que é tutela? Uma grande influência, como se os Estados Unidos comandassem, organizassem, cuidassem, entre aspas, dos assuntos da América Latina. Ou seja, a América Latina, que é o Brasil, o México e vários outros países, ficaram livres de Portugal e Espanha. Mas agora os Estados Unidos querem assumir o lugar dos colonizadores. E isso, consequentemente, norteou e influenciou a política dos Estados Unidos e a relação de dominação. Por exemplo, se antes os países da América Latina eram dependentes da Europa, agora são, de certo modo, dependentes dos Estados Unidos. E isso é algo ruim, porque quer dizer que a gente não conseguiu ser realmente independente. Dentro disso, podemos falar que a doutrina Monroe e o Destino Manifesto serviram as duas de pretexto para que os Estados Unidos realizassem intervenções diretas e indiretas em países da América Latina quando seus interesses próprios, geopolíticos, de dinheiro, econômicos, estratégicos, militares, de guerra, etc., fossem contrariados. Ou seja, os Estados Unidos não queriam que outros países poderosos influenciassem o mundo, especialmente o continente americano. Foi a partir disso que eles utilizaram dessa doutrina para dizer América para os americanos. Eles falavam americanos como todo mundo que nasceu no continente americano. Eu e você somos americanos. Americanos da América do Sul, que nascemos no Brasil porque estamos no continente americano. Entretanto, tinha um interesse grande, que era colocar os Estados Unidos no centro do poder mundial, começando pelo continente americano. Dentro disso, nós temos alguns destaques, como algumas intervenções diretas dos Estados Unidos, como, por exemplo, as possessões, ou seja, chegavam em alguns lugares, se apossavam do terreno e diziam que aquele lugar era deles. Geralmente são ilhas do Oceano Atlântico, do Mar do Caribe. Além de influência também, principalmente política, e de protetorado, ou seja, de influência política e também de influência econômica direta, sem contar nas bases militares dos Estados Unidos e as bases navais, ou seja, o exército dos Estados Unidos é um país estrangeiro. Eles agem da mesma forma que os colonizadores, portanto que é um país imperialista. Dentro disso, a conduta política imperialista dos Estados Unidos na América Latina não se limitou a essas intervenções diretas, de chegar, ocupar, ter conflitos, não. Eles também influenciaram de forma indireta. O que isso quer dizer? Por meio das negociações políticas, por meio das intervenções políticas, como, por exemplo, no caso que aconteceu no Brasil, na Guatemala, no Chile e vários outros países. Por quê? Posteriormente, os Estados Unidos realizaram intervenções indiretas por meio de fornecimento de armas e de ações de apoio a opositores políticos internos de governantes latino-americanos que pensavam de forma diferente. Se você pensava de forma contrária aos interesses dos Estados Unidos, você sofria essa influência grande, principalmente partidos políticos e pessoas que pensavam de modo diferente. Como podemos ver aqui nesta imagem, vemos os Estados Unidos nas Filipinas e em vários outros lugares da Ásia. Eles não se contentaram só no continente americano, então eles iam e levavam sua cultura, levavam suas tecnologias, seus preconceitos, exploravam todos aqueles lugares e diziam que eles eram superiores aos povos nativos. Ou seja, eles perpetuaram, eles continuaram a fazer as mesmas coisas que os ingleses, os portugueses e os espanhóis faziam no período colonial.
Sendo assim, nós podemos dizer que as intervenções indiretas foram muito importantes para as ditaduras. O que é uma ditadura? É simplesmente um regime autoritário em que você não tem voz, você não tem liberdade, você não pode dar sua opinião, você não pode fazer manifestações porque você vai ser reprimido, pode ser morto, pode ser maltratado. O que isso quer dizer? Os Estados Unidos financiaram economicamente e ajudaram politicamente muitos países da América Latina a entrarem em regimes ditatoriais, para virarem ditaduras e essas ditaduras dependerem dos Estados Unidos. Ou seja, de uma forma indireta, os Estados Unidos estavam mandando e desmandando no que acontecia aqui no Brasil e também nos demais países da América Latina de forma indireta. Sendo assim, esses antecedentes, ou seja, o imperialismo, chegar nos lugares, explorar seus recursos, somado à existência de próprios recursos naturais no território dos Estados Unidos, como petróleo, minério de ferro, o solo propício à agricultura, os seus recursos hídricos como os rios, e investimentos em várias pesquisas científicas e tecnológicas, e também a inventividade do seu povo, tornaram os Estados Unidos uma potência mundial. Hoje, você pode conhecer ou não os Estados Unidos pessoalmente, mas você já ouviu falar. É um país que todo mundo tem alguma opinião sobre ele, porque é um país de grande influência mundial, como podemos ver aqui nesta imagem. Esta imagem vai trazer os Estados Unidos, representado por essa figura, liderando o mundo, né? Mas nós sabemos que essa liderança às vezes é negativa, porque ela traz guerras, conflitos e situações de intervenções. Dentro disso, em 1840, já era o quinto país de maior produção industrial. Em 1860, virou quarto. Em 1870, virou segundo. Em 1895, já foram o maior país de produção industrial, superando a Alemanha, Reino Unido, França, Japão e Rússia. Ou seja, era um país de grande relevância mundial. Entretanto, porém, todavia, existe também a questão do preconceito e do racismo. Da mesma forma como nós vimos semana passada, os europeus se achavam superiores aos negros e aos índios, e os estadunidenses também passaram a fazer isso. Se você for observar essa imagem, ela seria a escola do mundo. Os Estados Unidos como o professor, os países como os alunos, como as Filipinas, como Havaí, Porto Rico, Cuba e vários outros países do mundo. Então você vê que os Estados Unidos estão ensinando o mundo. Isso aqui é uma representação de que eles achavam-se superiores aos demais povos do mundo. Nós sabemos que isso aqui é uma grande mentira. Não existe povo superior ou inferior. Existem níveis diferentes de desenvolvimento econômico. Hoje, os Estados Unidos possuem o maior produto interno bruto do mundo, sem contar que tem muitas tecnologias, sem contar também que é uma grande potência militar mundial e tem uma influência econômica e cultural que abrange a todos os países. O que isso quer dizer? É o país mais rico, é o país mais influente, pessoas do mundo todo estudam inglês e querem ir para lá para conhecer, para morar, para trabalhar, estudar. As pessoas veem os Estados Unidos como um espelho. Entretanto, nem tudo é positivo, pois existem muitos problemas econômicos e sociais no país. Só que nós temos uma influência específica, que é a sua grande produção de filmes, de novelas, de musicais, de séries, que são compartilhados pelo mundo todo, principalmente pelas redes sociais, as plataformas e streaming. E isso tudo faz com que as pessoas assistam, conheçam, gostem, compartilhem e até se afeiçoem, gostem daquilo que estão vendo. Como, por exemplo, a indústria de cinema de Hollywood, que fica na Califórnia. É uma indústria que produz muitos filmes. Simplesmente é a terceira maior do mundo. E é a maior em termos de
dinheiro. Então vende muito e a gente consome esses produtos por meio de vários serviços. Entretanto, como nós sabemos, existem alguns problemas como a desigualdade. Assim como o Brasil, os Estados Unidos também são um país bastante desigual. Mas a desigualdade deles é um pouco diferente da nossa, porque geralmente a nossa é muito exacerbada. Tem a ver com a falta de alimentos, ou seja, tem a ver com a falta de moradia, com a falta de dignidade. Lá nos Estados Unidos, apesar de ser uma grande potência mundial, eles possuem muitos problemas internos, como por exemplo a pobreza de boa parte da população, que depende da ajuda do governo para se alimentar. E sem contar no preconceito contra os negros e os estrangeiros. Como podemos ver aqui nesta imagem, nós vemos a quantidade de dinheiro nas mãos das pessoas. Simplesmente 1% da população tem mais de 20% de todas as riquezas. E 50% da população tem apenas menos de 14% das riquezas. Ou seja, há uma concentração de riqueza. As pessoas que têm muito, elas realmente têm muito. As pessoas que têm pouco, elas têm pouco. Sendo assim, você vai agora pegar seu livro e vai abrir na página 89, ler o texto da página e fazer as questões de 1 e 2. Quando terminar, você vai fazer a atividade do formulário, certo? Muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência. Participe das aulas no Google Meet, que são as nossas aulas remotas, porque elas são muito mais interessantes e tem muito mais informação, porque os outros colegas de vocês também compartilham suas opiniões, tá bom? Muito obrigado pela participação, até semana que vem.